o procurador-geral da Venezuela, lembrando que ninguém lá fala sem autorização do Maduro, né, acusa Lula de ser um agente da CIA, talvez do Comunistas Internacionais e Associados. Mas, por que isso é interessante, além da bizarrice? Foi o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Recomendo que leiam e assinem o melhor jornal do Brasil. Ora, agente da CIA é um dos rótulos preferidos dos comunistas em relação a qualquer um que seja seu adversário. Então, todo mundo que não é petista, comunista, vira automaticamente agente da CIA, golpista, extrema-direita, fascista. Está tudo num pacote. O imitador de focas, quando não está elogiando muitíssimo o Silvio Almeida, está dizendo que o Ricardo Nunes é um reacionário fascistoide, numa entrevista com o Boulos. Então, o Nunes, o tucano, já virou um reacionário para o petista, que é o que eles sempre falaram de todos os tucanos, desde Alckmin até Aécio Neves, passando por José Serra, sendo que o José Serra é mais esquerdista que metade do PT. Então, essa sempre foi a estratégia deles. Agora, o que é interessante dessa história é que, de fato, o diretor da CIA esteve no Brasil na véspera das eleições de 2022, mandando recado para o Bolsonaro e dizendo: é bom que você aceite o resultado das eleições, mesmo que tenha aquele cheiro fortíssimo de fraude, tipo Venezuela, e que não tinha ata para mostrar, porque não tem voto impresso, como o próprio Lula reconhece. Na Venezuela tem, pô. Dá para exigir. No Brasil, não. Pois é. Pela ingerência do Barroso e do STF, que impediram uma PEC a esse respeito. Então, meus amigos, o cara da CIA esteve de fato lá. Será que o Lula foi cooptado? O que quer dizer na prática isso? A aliança que permitiu a volta do ladrão à cena do crime, como diria Alckmin, é uma aliança, é um conluio entre globalistas tucanos e comunistas do Foro de São Paulo. O Maduro representa o Foro de São Paulo, claro. E o Alckmin representa os tucanos globalistas. Os Estados Unidos cometeram, sim, o crime de ingerência afrontando a soberania nacional. Tanto que isso vai ser investigado, provavelmente, pelo Congresso americano. Os republicanos estão em cima disso. Eles sabem que o Deep State, que o establishment americano, mandou recadinho por meio da CIA e dos militares para o Brasil. Numa de vamos aceitar o que vier, mesmo que seja Lula com o Barroso dizendo nós derrotamos o bolsonarismo. Não queremos mais confusão no continente. Já tem a Venezuela e tudo. Só que eles esperavam, talvez, um Lula mais moderado por conta dessa aliança. Tem o Alckmin ali, tem a ajuda americana democrata, mais ocidental. Só que eles ignoram sempre a essência da fábula do escorpião. E o Lula voltou mais raivoso, mais comunista, mais Foro de São Paulo. Toma eixo do mal. Aproximou o Brasil da Rússia, China, do Irã. O BRICS virou esse antro, elogia até os terroristas do Oriente Médio, demoniza Israel. No conflito com a Ucrânia e Rússia, ele toma o lado do Putin. E o Ocidente está olhando e falando assim, porra, cadê o Lula Paz e Amor que queria ser Nobel da Paz? Cadê o Lula mais Fernando Henrique Cardoso, que nunca existiu de fato, que faz algumas concessões ao mercado e que na geopolítica faz um discursinho mais globalista ocidental? Esse Lula não está aí. Então, o Lula tenta acenar para dois deuses simultâneos, ou na verdade diabos. Ele fez um pacto mefistofélico com dois diabos, com o Capeta e com o Lúcio, com o Foro de São Paulo e com Davos, globalista. E é difícil manter ambos saciados. Então, o que o Maduro está fazendo, na minha opinião, é forçando a barra. Fala, Lula, não vem para cima de mim com esse teatrinho para agradar seus amiguinhos do
O Ocidente não, o Trudeau, o Macron, esse pessoal que quer nacos do Brasil também, que é a Amazônia para eles, não vem com essa, não. Tu é ou não é Foro de São Paulo que tu ajudou a fundar com o Fidel Castro, nosso guia? Deixa de ser trouxa, cara. Assume logo que tu é comunista, carranqueiro, feio, e assume que vai ter sanção no Brasil e dane-se, cara. É muito melhor. Vem viver a vida, olha, vem ser feliz e alegre. Olha aqui, dá uma banana para o Ocidente e dane-se. Não fica fazendo esse teatrinho com eles. Na minha opinião, é esse o recado de um Maduro incomodado com a postura de agente duplo do Lula. Que, aliás, não é de hoje, né? Ele sempre foi dúbio. Na ditadura, no regime militar, ele era caguete. X9. Então, o Lula sempre foi um malandrinho oportunista. Ele não é, de fato, um comunista que leu Marx e acredita naquela porra. Ele é um oportunista. Só que ele sempre andou com os comunistas porque ele sabia que ele precisava desse pessoal. E ele hoje tenta andar na corda bamba entre os comunistas e os globalistas. O risco, claro, ele não conseguir agradar nenhum dos lados e cair. O Dirceu, ciente disso, trabalha nos bastidores para concentrar mais e mais poder para virar logo a Venezuela e poder abrir mão do Kassab e companhia, dar uma banana para esse pessoal do sistema. E dentro do STF, esse embate também está claro. O Alexandre de Moraes é tucano. É a turma do Alckmin. O Dino e o Zanin, comunas. O Fachin também. E o Barroso, o PT não controla, a menos que tenha um dossiê, como dizem, de Cuba e tudo, mas o fato é que o Barroso é o ideológico da turma ali, é o psolista, quer empurrar a história. Então, quase sempre ele está alinhado com o PT, mas de vez em quando vem a questão da corrupção, ele vira e fala: instauraram a cleptocracia no Brasil. Aí, se você chamar hoje o Lula de ladrão, mesmo com imunidade material, como o deputado Nicolas, você é colocado no inquérito. Então, é assim que eu vejo essa questão toda. Eu já falei várias vezes que existe um embate contratado. O Dirceu tentando acumular poder, enquanto que os donos do sistema, o centrão fisiológico, junto com os tucanos, com os globalistas, com os banqueiros, com aquele empresário da cerveja, esse pessoal fica olhando e falando assim: se o Lula exagerar na dose do eixo do mal, o Brasil daqui a pouco vai ter sanção econômica, tudo, nós vamos ter que puxar o tapete. Lembra do que aconteceu com a Dilma? Então, esse é o jogo, na minha humilde opinião. E o Lula vai intensificando a agenda pró-eixo do mal. Não tem a menor dúvida disso. Ele se declara hoje um inimigo aberto do Ocidente, em que pese ele receber bem o Macron, porque isso ele é barato. Dá uns pedaços da Amazônia aí para o pessoal não encher o saco. O problema é que, em algum momento, a coisa em âmbito global está escalando, os conflitos estão se intensificando, e em algum momento a coisa pode sair do controle e o Lula pode ter que decidir: é Ucrânia ou é Rússia? A Ucrânia está sendo apoiada pelos globalistas e a Rússia pelo eixo do mal. Qual é a tua, Lula? Então pode ser que esse momento chegue. Em relação a Israel, o Ocidente apoia, mas não muito, porque o Ocidente não vai apoiar o Irã. Mas o governo americano faz um jogo duplo aqui, porque ajudou a fortalecer o Irã e apoia Israel, manda até soldado para defender Israel contra o Irã, né? Mas, na prática, fica fazendo um discurso demonizando a reação de Israel o tempo todo, porque precisa agradar a base mais radical democrata. Então, o Lula aproxima o Brasil cada vez mais disso, né? Embaixador do Irã no Brasil e esquerda radical celebram atos do Hamas. Então, meus amigos, é nojento, abjeto o que está acontecendo com o Brasil, mas será que a turma globalista não sabia mesmo? Será que Armínio Fraga, João Amoedo e Helena Landau, que fizeram L, não imaginavam que o Lula era isso? Pois é. Olha só,
No caso da compra do Gripen, do caça sueco, tem ali todo o cheiro de corrupção, inclusive tem denúncia, né, de que o Marinho, na época, recebeu propina e tudo. O Lewandowski entrou em campo para vetar a investigação, só que os Estados Unidos estão resolvendo investigar, depois do Lula barrar a venda de empresas israelenses em licitação vencida no Brasil, porque judeu não pode vender para o Brasil mais. De novo, isso é algo que pode colocar em confronto os globalistas democratas e os comunistas brasileiros. A coisa está, talvez, degringolando a ponto de sair do controle. A gente torce pela briga. Nesse caso, a gente torce pela briga. O pior cenário é o da união. Ainda que instável, a união deles é o que nos prejudica. Nós precisamos dos dois se digladiando. Vivemos em grande harmonia entre os poderes, diz o cínico do Barroso, ignorando que também tem que ter independência entre os poderes. Ele se gabou de ter enterrado aquela PEC do retrocesso, a do voto impresso. Ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da UNE. Imagina se existisse imparcialidade no STF/TSE e independência entre os poderes. No fundo, o Barroso mente tanto, mas tanto, é tão cínico como o Lula, né, que é preciso entender a estratégia aqui. É o gaslighting. É uma forma de abuso psicológico e manipulação emocional. Consiste em fazer com que a vítima duvide dela mesma, da sua sanidade. Foi um caso que a pessoa ficava acendendo a luz e mentindo para a mulher, né? E quem descreveu isso foi uma esquerdista. Essa Bárbara é uma esquerdista. A Gazeta do Povo chama atenção no editorial de hoje para o dever da discrição entre juízes. Participação de ministros em eventos patrocinados por empresas, especialmente as que têm processos no STF, minam a credibilidade da corte, e isso é a ponta do iceberg. Temos que falar dos escândalos dos escritórios dos cônjuges. Vários têm, né? Então, é tudo muito promíscuo e escancarado nesse STF brasileiro. É várzea, é republiqueta das bananas. Veja que até nos Estados Unidos houve críticas em relação a alguns justices aceitando viagem que não chega nem perto dos escândalos brasileiros, e isso foi aqui um rebuliço, uma celeuma, e estão revendo todo o código de ética. Alguém imagina isso no Brasil? Com o Barroso dizendo: qualquer crítica indevida e é um ataque à instituição, nós estamos aqui para empurrar a história. Congresso pode legislar, mas STF diz se é constitucional, defende Dino. Como diz uma sigla, tudo que o Congresso faz é inconstitucional para o STF. Tudo que o STF faz, inclusive legislar, é constitucional e inquestionável. Na prática, temos um STF político que governa sozinho. Reequilibrar os poderes é um dever de todo mundo que tem um mínimo de apreço pela democracia e pelo Estado de Direito. Veja, chegamos ao ponto de uma jornalista da velha guarda, Eliane Cantanhede, escrever abertamente no Estadão, um dos principais jornais, que a direita é forte nas urnas e, portanto, no Congresso, mas que o Supremo, ou seja, inimigo da direita, tem um arsenal contra a direita e sabe usá-lo. Não tem voto, mas tem muitos processos. Gente, isso é golpismo. Tratado à luz do dia em praça pública. O Brasil virou várzea. Total, total. Aí o Gilmar vai lá e diz que STF pode analisar a validade do impeachment. Quer dizer, se o Senado, que é o órgão competente segundo a Constituição, com todas as letras, aprovar o impeachment, o STF diz e fala: o do presidente, sim, mas não vem mexer com a gente. Aí já é demais. Criaram uma ditadura perfeita. É ridículo isso. Agora,
está cheio de assessor de imprensa aplaudindo esse tipo de fala abjeta de ministro do Supremo. O tribunal fica numa posição extremamente curiosa, porque aqueles que são beneficiados diretamente pelas decisões do tribunal, que acho que é a maioria da população, eles não saem às ruas para fazerem barulho. Mas há uma minoria barulhenta que sempre está xingando o Supremo. O Supremo vira a genia, a culpa é do Supremo. O Supremo está agradando a maioria, mas é uma maioria silenciosa. Faz o teste. Entre em avião comercial em vez de jatinho da FAB. Vai dar uma passeada na Avenida Paulista no final de semana. Por que vocês vivem numa bolha cheio de segurança, carro blindado e lagosta? Quem está feliz com o STF atual são os corruptos da Lava Jato, não tem nenhum preso. São os traficantes que recebem habeas corpus e jatinho e dinheiro de volta. São esses que estão felizes com essa palhaçada de vocês. É promiscuidade. Barroso e Toffoli, que julgam ações da JBS, palestram em evento patrocinado pela empresa dos Batista. E, sobre o retorno do X, não comemorem antes do tempo. Não é volta à normalidade, gente. Voltou, foi a turma de zumbis da esquerda que tinha sumido e estava um ambiente muito melhor lá, porque a direita, corajosa, praticou desobediência civil e não se intimidou com a ameaça de multa. Quem suspira de alívio ao saber que poderá voltar a usar a rede para fins pessoais ou profissionais, ou não entende ou não quer entender que o fato de Moraes ter prevalecido na disputa contra Musk é um indicador preocupante de toda a deterioração das liberdades de um país que já não pode se dizer democrático. A Gazeta conclui: quando as liberdades e garantias democráticas são agredidas constantemente, sem que a sociedade se coloque com firmeza diante do agressor e o faça parar, ele sente que pode ir além e testar novas formas de arbítrio. Quem acha que o Alexandre de Moraes vai praticar autocontenção não entende a natureza do monstro. Pelo menos no X ainda temos as notas dos próprios leitores que humilham a fábrica de fake news que é o STF, que se propõe a ser o Ministério da Verdade e, na prática, é o Ministério da Mentira. O perfil do STF mente e desinforma ao afirmar que a determinação era pela remoção de conteúdos específicos. As ordens eram para remoção de perfis inteiros como o meu. Inclusive, se eu criar um novo, é derrubado. Ué, o que o perfil novo tem a ver com qualquer crime que eu possa ter cometido? O Lula preso tinha a conta ativa nas redes sociais. Então, é censura vedada pela Constituição Federal. Eu, como pessoa, estou proibido de falar na praça pública da era moderna, pelo Alexandre de Moraes, que mente descaradamente nas redes sociais, mantendo o @Alexandre, que ninguém sabe como ele conseguiu, porque ele está vencendo, sim, o cabo de guerra contra o Elon Musk, que teve que ceder quando chegou na Starlink, provavelmente por pressão de sócios e tudo, ou por estratégia. É melhor manter o X vivo do que morrer com dignidade. Ele aceitou os termos e condições da ditadura brasileira, que são termos e condições draconianos, para dizer o mínimo. Advogado do Senado que deu parecer contra o impeachment de Moraes é fundador de escritório de advocacia, com mais de 100 processos no STF. Repito, a palavra que melhor define tudo isso é promiscuidade. Os donos do poder se lambuzam no esquema que eles montaram para se perpetuarem lá e expropriarem nossos recursos, enquanto que eles perseguem qualquer um que ousa criticá-los. O Marsiglia, sobre a suspensão do X, faz um alerta muito importante. Foi um laboratório para 2026. Se nas eleições municipais desse ano
tivemos uma imensa agressividade com as redes sociais. Imagine em 2026, em que o frágil governo petista tornará real a chance da direita chegar ao poder. Por isso eu fiquei muito decepcionado com alguns bolsonaristas que aplaudiram Datena Tucano comunista, apoia o Boulos hoje, dando cadeirada em Pablo Marçal, ou o sistema falando em prender o Pablo Marçal, em censurar, e o próprio Tarcísio dizendo, tem que prender mesmo. Calma. O Rodrigo virou Marsalete, aí um bando de imbecil, falando besteira nas redes sociais. Deixa, eu defendo a liberdade dos nécios expressarem suas estultices até na minha live. Deixa. Agora, o fenômeno está aí para quem quiser ver. O Tarcísio aplaudindo o Alexandre de Moraes não vai enfrentar o sistema. E o sistema vai chegar lá na frente e vai escolher quem quer que ele ganhe. Talvez o Tarcísio acredite que ele vai ser o cavalo escolhido pelo sistema, assustado com o petismo. Pode ser. É uma aposta que tem alguma lógica, mas é arriscada, né? Porque até lá o sistema faz o que quiser. Essa que é a verdade. Então, para todos que estão pensando em, diante de tudo isso, que às vezes eu sei que eu trago aqui verdades duras, eu não sou um cara que quero ficar dourando pílula, eu sou um realista acima de tudo. Para todos que pensam em desistir, jogar toalha, até cortar os pulsos, parem! Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.